Obrigada, gente. É uma grande honra estar aqui depois de, acho que, 8 anos, Harley. Mais ou menos 8 anos, né? Quando eu fiz meu treinamento. Enfim. Ok? Tá transmitindo. Certo aqui? Tudo certo, tudo ok. Bom, gente, imaginem só um país com 322 milhões de pessoas sofrendo com melancolia, falta de energia, indisposição, insônia, prostração. Esse país, graças a Deus, não existe. Mas se existisse, seria isso mais ou menos o número de pessoas que sofrem hoje em dia com transtornos emocionais no mundo, principalmente a depressão. Esse é um número da OMS de 2017. Então imaginem só que nos últimos anos, com certeza esse número só vem crescendo. No Brasil, cerca de 5% da população sofre com depressão e cerca de 9% sofre com algum transtorno de ansiedade. E a gente pode dizer que a depressão e a ansiedade são doenças consideradas doenças do tempo, porque enquanto que na depressão a gente fica preso mais aos sentimentos do passado, né? A gente fica preso mais ao passado, a gente perde interesse pelas coisas que normalmente nos dão prazer, a gente sente mais melancolia, fica mais, perde energia, né? São pessoas que acabam sofrendo também com insônia ou sono excessivo, né? Baixa autoestima, irritabilidade, enfim, são sintomas causados pela depressão. A ansiedade é uma doença que a gente diz que é uma doença da antecipação, então a gente acaba sofrendo pelo futuro. Sintomas da ansiedade, então, estão relacionados com taquicardia, suor frio, tontura, falta de memória, de atenção, irritabilidade, insônia, também podem fazer parte desse transtorno. Então, essas doenças que acabam tendo uma prevalência muito grande, afetam a vida de todos nós, dos nossos amigos, dos nossos parentes, acabam aí atrapalhando a nossa vida social, a nossa relação no trabalho, então acaba sendo atrapalhando bastante a nossa vida. E a gente pode dizer que os transtornos emocionais, eles têm uma relação muito grande com a alteração no funcionamento dos neurotransmissores, que são as moléculas mensageiras do nosso cérebro. A gente diz que, principalmente os transtornos de depressão, né, depressão maior, tem relação também com uma redução da neurogênese, que é aquela nova formação das sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. Que tudo isso está relacionado com o processo inflamatório crônico. Os neurotransmissores são moléculas mensageiras, então são moléculas que vão fazer a comunicação entre os neurônios, que são as células nervosas que estão presentes em todo o nosso sistema nervoso central. E eles são produzidos através de uma série de micronutrientes, como eu vou falar um pouquinho mais na frente. E eles são responsáveis pela comunicação entre esses neurônios, então pela atividade psicomotora, pelo controle do nosso apetite, pelo controle do nosso sono e também pelo controle do nosso humor. Os principais neurotransmissores, então, que a gente tem, tá? Então a dopamina, que está relacionada à sensação de prazer, a noradrenalina e a adrenalina, que estão relacionados com situações de estresse, quando a gente precisa mobilizar energia, a histamina, que está relacionada com as alergias, o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, o GABA, endocannabinoides, as incretinas, que modulam o nosso apetite, e as prostaglandinas, que estão relacionadas com o processo inflamatório crônico. E como que a alimentação ela acaba influenciando, né, em todos esses transtornos? Então, a gente precisa sempre lembrar que as alterações emocionais, vamos dizer assim, tanto a depressão, quanto o transtorno de ansiedade, quanto as doenças mais sérias, elas são multifatoriais. Então, existe uma série de fatores que estão relacionados aí com a gênese dessa patologia. Então, fatores genéticos, hormonais, fatores imunológicos, bioquímicos,
né, que é onde a nutrição entra, e processos neurodegenerativos também estão relacionados. E esses fatores, eles são modulados por micronutrientes, por nutrientes. Então, a gente precisa lembrar que todo o nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo, acontece através de reações químicas. Então, quando a gente vai gerar energia, quando a gente vai produzir um neurotransmissor, a gente depende de uma série de reações químicas. E são os nutrientes que modulam essas reações químicas. Então, se você tem um nutriente errado, ou se você tem a deficiência de um nutriente, essas reações não vão acontecer de uma forma correta e logo a gente vai começar a ter problema. E diversos estudos hoje em dia vêm mostrando que a alimentação tem sim uma grande influência aí no desenvolvimento dessas doenças. Então aqui alguns estudos que mostram, tá, a relação da nutrição, então dos padrões alimentares na gênese dessas doenças. Então aqui uma dieta anti-inflamatória, ela está relacionada com a menor prevalência dos sintomas da depressão. A qualidade da dieta também relacionada com uma redução dos sintomas da depressão. Só para ilustrar como isso vem ganhando aí uma grande importância, inclusive no meio científico, né? Então aqui um padrão alimentar também relacionado com uma menor prevalência de depressão. Aqui é um estudo feito no Japão, então mostrou que, por exemplo, uma dieta rica em vegetais, cogumelos, algas, produtos à base de soja, chá verde, batatas, frutas e pobre em arroz estava associada com menor risco do desenvolvimento dos sintomas depressivos. Consumo de carnes processadas, então os embutidos, então para quem gosta de linguiça, salsicha, salame, tudo isso. Então tem uma relação aí com mania e também mostrou a alteração de comportamento em ratos, tá? Esse outro aqui mostra a relação, uma relação do consumo dessas carnes processadas com o aumento da tendência suicida em pessoas que já têm, claro, problemas mentais, tá? Mas como existe uma modulação forte através da nossa alimentação. E falando um pouquinho aqui sobre alimentação, a gente tem aqueles nutrientes que são fundamentais, que são imprescindíveis para a saúde do nosso sistema nervoso central. O primeiro deles, que a gente não pode se esquecer, é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura uma gordura essencial, que tem um papel anti-inflamatório muito importante. Ele controla a fluidez da membrana do nosso neurônio, da nossa célula nervosa. E ali ele vai exercer a modulação do processo de neurogênese, que é a formação aí das novas sinapses, que acontecem sim ao longo da vida, e que a redução dessa neurogênese e o processo inflamatório que está relacionado com as doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson, mas também depressão, transtornos mais sérios de ansiedade. O ômega 3 também ele vai participar na modulação do funcionamento de alguns neurotransmissores e ele tem um efeito anti-inflamatório. As principais fontes de ômega 3 na nossa alimentação são os peixes de água fria, principalmente, porque os peixes de água fria que são ricos em DHA, que é o principal tipo de ômega 3 que é importante para o nosso cérebro, tá? E outros alimentos, como as sementes de chia, a linhaça e as sementes de cânhamo, que também possuem ômega 3, só que não é o mesmo ômega 3 que tem no peixe, é um ômega 3 que ele acaba sendo pouco convertido em DHA, que é a principal fonte para o nosso cérebro. Então, muitas vezes, até pessoas vegetarianas, a gente tem que pensar na suplementação. Tá? Existem opções de DHA à base de alga, que a gente precisa fazer essa correção. Então, pessoas que acabam sofrendo desses transtornos, o ômega 3 é um nutriente fundamental para que a gente procure suplementar. Passei demais.
zinco é um mineral que é fundamental, porque ele é precursor de enzimas antioxidantes em todo o nosso organismo, mas também no cérebro, vai evitar o estresse oxidativo que acaba inflamando o cérebro. Então, as principais fontes de zinco são as carnes, tá? Carnes bovina, suína, ovina, peixes, frutos do mar, destacando-se a ostra, leite derivados, as amêndoas, amendoins. Então, assim, muitos alimentos são fontes, é bem fácil da gente conseguir, através de uma alimentação variada. Estou apanhando. Acho que eu vou ver pessoal. Passou? Triptofano ele é um aminoácido que é precursor, ele vai dar origem à serotonina, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório e que está relacionado com a sensação de bem-estar, tá? Então, o triptofano, ele está presente principalmente em cereais integrais, então aveia, arroz integral, está presente no grão de bico, no feijão, também em peixes, aves, banana e cacau. O triptofano, ele é uma substância que ele vai dar origem à serotonina, e a serotonina dá origem à melatonina, que é o nosso hormônio do sono, que é um grande antioxidante que a gente tem. Mas qual que é o problema? Se a gente tem uma alimentação muito rica em proteína animal, se a gente consome muita carne, ou se a gente acaba tendo má digestão, má absorção, a gente acaba reduzindo o influxo desse triptofano no nosso cérebro. Então, acaba faltando triptofano para a gente produzir serotonina. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas acabam tendo aí transtornos, né, emocionais. Então, aquela pessoa que é mais irritada, que tem insônia, uma pessoa muito agitada, ou mesmo que pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade e depressão, justamente por falta de aminoácido livre para a gente produzir neurotransmissor no cérebro. Então, é aquela alimentação muito industrializada, rica em alimentos processados, ou aquela alimentação muito rica em proteínas de origem animal, tá? Que vai reduzir a captação do triptofano lá no nosso cérebro. Estava indo também. Pronto. As vitaminas do complexo B, que geralmente, né, são negligenciadas, principalmente quando a gente tem uma alimentação muito pouco variada ou mais rica em alimentos processados. As vitaminas do complexo B, elas são fundamentais porque elas participam dos processos de geração de energia no nosso corpo. Então, assim, quem aqui quer perder peso? Né? Algumas pessoas se denunciaram aqui, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente tem ali aquela reserva de energia, mas o nosso corpo ele não consegue mobilizar, ele não consegue transformar essa gordura em energia por falta dessas vitaminas. E na produção dos nossos neurotransmissores, a gente também precisa de vitaminas do complexo B, elas são fundamentais, então elas participam tanto da produção, quanto da ativação, quanto do funcionamento ali dos neurotransmissores. Então as vitaminas são mais importantes, tá, para o funcionamento dos nossos neurotransmissores. A vitamina B6, que a gente encontra principalmente nos produtos de origem animal, carnes, fígados, né, as vísceras, leite derivados, gema de ovo, germe de trigo. A vitamina B9, que é o ácido fólico, que está presente principalmente nos vegetais verdes escuros, feijões, né, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, frutas, nozes. E a vitamina B12, que é encontrada principalmente nos produtos de origem animal, então carnes, ovos, né, o kefir, leite derivados e a levedura nutricional, que é um tipo de fungo. Geralmente os vegetarianos têm que se preocupar com a suplementação da vitamina B12, porque eles acabam não tendo o consumo de alimentos fontes, porque a vitamina B12 está presente principalmente em alimentos de origem animal. Então, essa deficiência que acaba sendo bem comum, ela também pode gerar desequilíbrios aí na produção de neurotransmissores, fazendo com que você fique com aquele
humor mais deprimido ou transtorno de ansiedade e assim por diante. O magnésio, que a gente diz que é o nosso nutriente maestro, ele regula mais de 300 atividades metabólicas no nosso organismo, principalmente as reações de geração de energia. Quanto mais estressado a gente está, mais magnésio a gente precisa, principalmente porque ele está envolvido no processo de geração de energia, no processo de relaxamento muscular e também na transmissão do impulso nervoso. Então, as principais fontes de magnésio também são os vegetais verdes escuros. Então, quanto mais verde, mais magnésio. Por isso que muita gente acaba usando suco verde pela manhã, né? Então, um dos objetivos é fornecer mais magnésio para a dieta. As castanhas, nozes, amendoim, aveia, banana, né? E os vegetais verdes escuros que eu já falei, e o abacate são excelentes fontes de magnésio. Bom, e o que a gente tem que tomar cuidado, então, né? Vamos direto ao ponto aí. O que acaba sendo prejudicial quando a gente pensa na nossa saúde emocional e na nossa saúde como um todo? Eu acho que a maioria desses alimentos aqui, vocês já estão carecas de saber que fazem mal, né? Mas vale a gente reforçar. Então, alimentos industrializados, todos aqueles alimentos que passaram por algum tipo de processamento. Então, durante esse processamento, eles acabam perdendo boa parte das vitaminas, dos minerais, das fibras, né? Os carboidratos simples, os carboidratos refinados, que vão ter uma característica mais inflamatória. Então, pães, massas, bolachas, né? Tudo que tem farinha de trigo refinada, açúcar doce, açúcar brancos e doces, massas, bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela acaba, né, o metabolismo dela requer muitos micronutrientes, então acaba gerando depressão de todos aqueles outros nutrientes que eu tinha falado, e aí o nosso corpo ele acaba elegendo, né, para onde que ele vai disponibilizar mais nutriente. Ele sempre disponibiliza mais para aquelas funções vitais. Então você tem que viver, não necessariamente você tem que viver feliz, é assim que ele pensa. Então, café e alimentos que contêm cafeína, então energéticos, estimulantes, eles acabam ativando muito a nossa via simpática de geração de energia, e isso acaba gerando uma sobrecarga do nosso sistema nervoso central. Gorduras saturadas e gorduras trans. Então, as gorduras saturadas que estão presentes principalmente nas carnes, né, nos produtos de origem animal, tá? E também nos alimentos industrializados. Então, salgadinhos, bolacha recheada, são todos ricos, sorvete, né, são todos ricos em gorduras trans. Essas gorduras, ao contrário do ômega 3, vão ter uma característica mais pró-inflamatória. Vão aumentar o nosso colesterol, vão aumentar o triglicerídeo, gordura no fígado e assim por diante. E os embutidos, né, que são aquelas carnes processadas, que nem eu mencionei já antes, que estão relacionados a uma diversidade enorme de problemas de saúde, inclusive mania, inclusive esquizofrenia e assim por diante, tá? Então, reduzir o consumo desses alimentos. E a gente não pode esquecer de falar da importância que o nosso intestino tem para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde emocional, né? Quem já ouviu falar do termo segundo cérebro, né? Ele está super na moda já há alguns anos, né? Principalmente agora que a gente vem estudando a genética aí dessa microbiota intestinal. Existe uma comunicação direta entre o intestino e o nosso sistema nervoso central. Então, as nossas células intestinais, junto com a flora bacteriana, que são as bactérias que moram lá, né, produzem uma série de substâncias, compostos bioativos, que podem modular aí o funcionamento do nosso cérebro. Então, essas bactérias, elas modulam o nosso sistema imunológico, então vão controlar o funcionamento do nosso sistema imune. Vale lembrar que 80% do nosso sistema imunológico fica no nosso intestino.
E são essas bactérias que ajudam a controlar ele, para o bem e para o mal, claro. Algumas proteínas bacterianas, elas podem levar a disfunções do sistema imune, causando a tal da inflamação crônica, que está relacionada a todos os problemas de saúde que a gente falou. Tá? Por outro lado, essas bactérias também podem ter efeitos benéficos quando a gente tem uma alimentação saudável, rica em fibras e em carboidratos complexos. A gente tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias que modulam a saúde também do sistema nervoso central, regulam a barreira hematoencefálica, que é aquela barreira que fica em volta do cérebro para que não entre para o nosso cérebro substâncias indesejadas, e também produz neurotransmissores. 90% da serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, é produzido no nosso intestino. Essa serotonina e todos os neurotransmissores que são produzidos no intestino, eles não servem para modular o nosso humor. Eles modulam principalmente a função intestinal, mas eles servem para fornecer precursores para que o nosso cérebro produza neurotransmissores. Então, se o seu intestino não está saudável, se você é uma pessoa que sofre com má digestão, com o intestino preso ou intestino solto, enfim, depende, você com certeza não vai ter uma produção adequada de neurotransmissores e provavelmente isso uma hora vai acabar afetando o seu humor, não só pelo desconforto, né, mas pelo efeito bioquímico em si que está envolvido. E aqui falando um pouquinho mais sobre a flora intestinal, então, como eu falei, existe uma relação direta, né, entre o sistema nervoso central e a nossa microbiota. E a nossa microbiota, a saúde da nossa microbiota é influenciada pelo nosso estresse. Então, quanto mais estressado você é, pior vai ser a saúde da sua microbiota intestinal. E isso vai afetar não só as suas emoções, a produção de neurotransmissores no seu cérebro, mas também uma série de outras coisas, como também a produção de energia, a utilização dos nutrientes. Então, o estresse, ele reduz todo o muco que protege o nosso trato gastrodigestivo, reduz também a produção de enzimas digestivas. Quem aqui já teve piriri quando estava nervoso? Alguém que veio subir aqui hoje teve dor de barriga? Sentiu mal? Né? Porque existe essa relação direta. Então, quando a gente é muito estressado, a gente acaba tendo uma digestão pior e uma absorção pior. Então, a deficiência nutricional causada por essa má digestão e essa má absorção vai impactar negativamente a produção de neurotransmissor. Tá? E aumenta também o que a gente chama de permeabilidade da mucosa intestinal. A nossa mucosa vai acabar ficando desprotegida. Isso permite a passagem de uma série de moléculas invasoras para o nosso sangue. E isso vai gerando uma resposta inflamatória crônica, que está relacionado com o aumento, por exemplo, de gordura no fígado, está relacionado com o aumento da produção de colesterol, está relacionado com doenças autoimunes e também está relacionado com o surgimento das doenças psiquiátricas. Bom, então como é que tem que ser a nossa alimentação? A nossa alimentação ela tem que seguir mais ou menos o padrão alimentar mediterrâneo. Como seria esse padrão alimentar? É uma alimentação muito rica em alimentos naturais, alimentos que não foram processados, que não sofreram processamento. Então, nada de alimento industrializado, então consumo ocasional de alimentos industrializados. Então, rica em carboidratos complexos. Quem seriam esses carboidratos complexos? Arroz integral, aveia, batata doce, mandioca, inhame, as leguminosas, os feijões. Um consumo moderado de proteína animal, dando preferência para os peixes e frutos do mar. Um consumo maior de gorduras poliinsaturadas, então ao invés da gordura saturada das carnes, das frituras, a gente substituir, por exemplo, por azeite de oliva, abacate, as castanhas.
Então, um alto consumo de vegetais, porque esses vegetais eles vão fornecer para o nosso organismo todas as vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos que vão ajudar a manutenção da saúde do sistema do intestino. Consumo de alimentos naturais, consumo de alimentos fermentados que vão fornecer aí as bactérias boas para o nosso intestino, claro que sempre respeitando a individualidade. Então, alguns exemplos de alimentos fermentados: iogurte, o chucrute, o natô, que tem bastante aqui na Liberdade, kombucha, kefir. Consumo moderado de álcool, né? O que é o consumo moderado de álcool? Vamos dizer, uma tacinha de vinho 3 vezes por semana, no máximo. E tomar cuidado aqui com os alimentos alergênicos, que além de tudo isso que a gente falou, é claro que existe a individualidade. Nem tudo que é bom para a maioria vai ser bom necessariamente para você. E para finalizar, que eu já falei demais, uma sugestão: todo mundo prepara o print aí de uma alimentação, de um dia de alimentação, que vocês podem se inspirar, tá? Com uma alimentação mais variada. Pode ver que não é nada muito difícil, tá? É só a gente trocar aquele alimento industrializado, aquele lanche que a gente come no jantar, por comida de verdade. Então, tem uma variedade maior de alimentos. Então, pensar naquele prato sempre colorido, procurar ter as refeições mais ou menos em horários regulares, né? E procurar sempre variar. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Muito obrigada, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui. Se alguém ficar tímido, pode mandar por direct depois. Você pode falar um pouco do kefir? Posso. O kefir é um alimento fermentado, né, que é uma colônia de bactérias de fungos, que pode ser preparado tanto no leite quanto na água. Eu sempre recomendo o kefir de água, porque muitas pessoas têm intolerância ao leite, então isso é bem comum, não só a lactose, mas principalmente a caseína, que é uma proteína bem inflamatória presente no leite. Então ele pode ser uma opção de alimento fermentado para a gente incluir na nossa alimentação para povoar a microbiota intestinal. Só que mais importante do que a gente se preocupar em consumir os probióticos, que são as bactérias, é a gente se preocupar com os pré-bióticos, que são os alimentos das bactérias. Então, ter um consumo regular de fibras, de vegetais, carboidratos complexos, porque é isso que vai fazer com que você tenha aí a perpetuação das bactérias boas no intestino. E o leite sem lactose? O leite sem lactose, então começa que ele tem um problema que, pela ação da enzima lactase, né, você acaba tendo um índice glicêmico um pouco maior. Então, para pessoas que são, por exemplo, diabéticas, do leite, ela continua lá. Então, não acho que adianta muita coisa para a maioria das pessoas, não. Só custa mais caro? Só custa mais caro, né? Então, quem tem alergia à lactose não pode consumir nada de leite? Quem tem intolerância à lactose, não. Só o consumo esporádico, vamos dizer assim, né? Não vamos ser radical, mas assim, 1 a 2 vezes por semana, não teria tanto problema, né? Mas aí quem tem intolerância à lactose, ou usa o leite sem lactose nessa situação, ou queijos bem curados, então queijos mais duros, então queijo meia cura, Serra da Canastra, são queijos que têm baixo teor de lactose, parmesão também. E qual a diferença de você consumir, por exemplo, queijo de búfala, de cabra? É uma diferença estrutural no tipo de molécula que eles têm. Então, assim, as proteínas do queijo as proteínas da búfala são um pouco diferentes da proteína da vaca, que são um pouco diferentes da cabra. Via de regra, para, vamos dizer assim, maioria das pessoas, os laticínios de cabra e ovelha são um pouco melhores, né? Não geram tantas alergias quanto os de vaca e búfala. Mas é tudo muito individual, né? Muito individual.
citou o triptofano, né, que no caso de uma dieta com excesso de proteínas, isso acaba sendo prejudicado. Mas no caso de uma pessoa que tem uma dieta direcionada para o ganho muscular, que ela ingere mais proteínas realmente de origem animal, tem como ter uma compensação para essa... Tem, na verdade assim, em primeiro Eu lugar... acho que você tem que repetir a pergunta porque muita gente não ouviu o que ela perguntou. Ela perguntou como é que fica a situação do triptofano para as pessoas que querem ganhar massa muscular e acabam consumindo mais proteína animal. Então a gente tem que lembrar que o que você precisa é proteína. Pode ser de origem animal ou pode ser de origem vegetal. Então existem algumas estratégias em que, por exemplo, uma sugestão que eu costumo dar à noite ou assim do final da tarde para a noite é excluir a proteína animal, mas aí você pode continuar usando proteínas de fontes vegetais. Então você pode consumir, por exemplo, as leguminosas, que são excelentes fontes de proteína. Você pode consumir os cogumelos, o tofu, que é excelente, ou então, hoje em dia, existe a opção até de você suplementar as proteínas, né, de origem vegetal. Então, dá sim para a gente trabalhar com estratégias. Eu recomendo sempre, até por uma questão digestiva, durante o dia a gente produz mais enzima digestiva, isso é normal para todos nós. Então, à noite, nossa digestão vai ser pior. Então, deixa para consumir a proteína animal mais de dia. Então, no seu almoço, por exemplo. No jantar, você pode optar por uma opção vegetal. Então, fazendo essas trocas. Às vezes a gente não consegue identificar se tem alguma ou intolerância, algum tipo de alergia a algum alimento, por conta, às vezes, ou tem usa um banheiro, ou trava. Na verdade, qual seria uma dica para observar muitas vezes, que eu acho que quem tenta ter uma dieta mais saudável acaba tendo uma avaliação de alimentos, mas às vezes não consegue identificar algum que pode causar alguma coisa. Eu testo para fazer. Então é exatamente isso que eu ia falar, porque realmente é muito difícil a gente ter uma alimentação variada e saber exatamente quem que fez mal. Inclusive quando se trata de alergia tardia, porque na alergia tardia você pode demorar mais de 20 dias para manifestar algum sintoma. E aí você não sabe, né, quem que foi. Então a minha sugestão nesse caso são os testes. Hoje existem testes de alergia tardia, que são diferentes daqueles testes de alergia imediato que a gente faz no laboratório normal, que a gente consegue identificar com uma maior certeza, tá? Então, assim, são diferentes. Existem os testes de alergia imediata, que imediata geralmente é fácil, né? Você come e já começa a passar mal. De alergia tardia, que são esses que são bem específicos, e existem ainda os testes de intolerância, né? Por exemplo, o caso da intolerância à lactose, que já é um outro processo, tá? Mas seria o melhor. Padrão ouro é exclusão. Você vai tentando tirar até achar quem é, né? Mas pode ser difícil. Mais alguém? Existem os 3 padrões, mesomorfo, ectomorfo, por aí vai. Qual exame normalmente é mais indicado para você descobrir qual é o seu tipo, qual é o seu biotipo? O biotipo? Olha, na verdade, assim, essas características, esses tipos são, como eu poderia dizer, antropométricos, só até com uma boa avaliação de composição corporal a gente consegue identificar, né? Porque existem certos padrões aí que a gente consegue avaliar. Mas eu não sei se você está querendo saber sobre o tipo de fibra muscular, de repente. Biotipo mesmo, né? Então, porque o biotipo a gente consegue fazer essa avaliação através de uma boa avaliação antropométrica, com um bom educador físico treinado, ele vai conseguir especificar isso para você. Chega? Então, gente, obrigada. O nosso curso, tá? Para quem se interessar, é um curso bem legal, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o